Te pedimos que o Senhor esteja na condução dessa aula. Pai, fala conosco. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Amém. Nós estamos na escola bíblica estudando o livro Para Entender a Bíblia do John Stott. E hoje nós estamos na lição 6, a narrativa da Bíblia, o Novo Testamento. Nós iremos fazer um panorama, resumo de todos os acontecimentos do Novo Testamento, a partir dos Evangelhos até o livro de Apocalipse. Amém? Falar um pouquinho de mim, desde cedo, quando meus pais se converteram, eu tinha 7 anos de idade, eu sempre tive aquele desejo, quando eu comecei a ler e entender a Bíblia. E eu ficava maravilhado com as histórias, principalmente ali do Antigo Testamento, o livro de Reis, livro de Samuel, e por aí vai. Então despertou em mim o interesse de conhecer a palavra. E aos 14 anos eu dei minha primeira aula na escola bíblica dominical, que foi para uma classe de adolescentes, de crianças. E de lá para cá, tenho buscado estudar a palavra do Senhor. E para mim é uma alegria estar aqui hoje pela primeira vez na Lagoinha, tendo essa honra, esse privilégio de trazer a palavra do Senhor aos irmãos. Amém? Então, nós iremos estudar a narrativa bíblica do Novo Testamento. Já estudamos no mês de fevereiro o propósito da Bíblia, a geografia. Na última aula, o irmão Gabriel falou sobre o Antigo Testamento, fez também uma narrativa do Antigo Testamento. E hoje nós iremos estudar o Novo Testamento. E no mês de março, nós iremos concluir aqui as lições baseadas no livro Para Entender a Bíblia. Amém? A palavra de Deus, o Novo Testamento, ela veio para trazer o testemunho de Cristo e as boas novas de salvação. Toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento e finalizando o Novo Testamento, o objetivo é apresentar Deus através de Cristo, apresentar ao homem a solução, a restauração do ser humano. Então, Deus ele trabalha para que o homem se encontre com Ele. E nós vamos perceber aqui na palavra esse objetivo. Aqui no livro de João, capítulo 16, versículo 3 a 15, diz: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. O próprio Jesus, ele estava dizendo que o Espírito Santo, ou seja, Deus, através do Espírito Santo, ele trabalharia, ele faria tudo para que a verdade, para que aquilo que Deus queria transmitir às pessoas, transmitir ao ser humano, fosse anunciado. E é baseado nesse Espírito Santo, é na autoridade desse Espírito Santo que nós estamos aqui nessa manhã, para aprender a palavra do Senhor. E acima de tudo, guardar essa palavra e vivermos essa palavra que é a verdade. A verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que transforma a vida do ser humano. Amém? Jesus do grego Jesus, do hebraico Yeshua. Então Jesus ele é o centro. Jesus é o ponto. Desde o Antigo Testamento, o Senhor, lá em Gênesis 3:15, já anunciava a vinda do Messias, a vinda de Jesus para resolver
o problema do ser humano. O homem, quando pecou, o pecado, quando entrou na vida do homem através de Adão e Eva, o Senhor ele veio estabelecendo alianças no transcorrer da Bíblia para que o homem voltasse para Deus, para que o homem reencontrasse Deus e tivesse comunhão. A comunhão que havia sido quebrada no Éden, o Senhor então ele vem estabelecendo. Mas lá em Gênesis o Senhor já faz a promessa de que da descendência da mulher nasceria um que pisaria e que esmagaria a cabeça da serpente. Amém? E esse é Jesus Cristo, que veio milhares de anos depois, e nós estamos aqui, 2023 anos, falando desse Jesus que é vivo, que é real, que mudou a nossa história e que continua mudando a história de tantas pessoas. O Novo Testamento, ele é dividido em algumas partes para nosso melhor entendimento. Então, o Novo Testamento, ele começa com os evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós iremos abordar um pouco sobre cada um desses evangelhos. O Novo Testamento tem uma parte histórica, que é a parte do livro de Atos dos Apóstolos, que conta o surgimento da igreja primitiva, as primeiras conversões, os discípulos que foram levantados, os apóstolos, os diáconos, os presbíteros da igreja, os pais da igreja. E também tem as epístolas, que são as cartas dos apóstolos às igrejas, e em algumas cartas direcionadas a algumas pessoas em específico. Então, as cartas começam no livro de Romanos e vai até o livro de Judas. E por fim, nós temos o livro de Apocalipse, que é o livro escatológico, é o livro da revelação, que traz uma revelação do que irá acontecer no fim dos dias. Amém? Inclusive, o livro de Apocalipse, ele já foi estudado aqui na igreja, através da escola bíblica. Quem esteve aqui aprendeu. Quem ainda não assistiu às aulas, nós temos um grupo do WhatsApp, onde lá tem um link do Drive, onde as aulas, os slides das aulas ficam salvos. Então, se você ainda não participa desse grupo do WhatsApp, eu peço que os irmãos entrem ali no Instagram, EBD Lagoinha Brasília Capital, e lá tem uma descrição, tem um direcionamento para o grupo do WhatsApp. E falando no Instagram, está aberto a caixinha de perguntas, amém? Então, os irmãos, se tiver qualquer dúvida aqui da aula, eu peço que lance lá no Instagram, que o irmão Gabriel vai me passar aqui no final. A gente responde, se der tempo aqui na aula, se não, a gente responde ali no Instagram, tá bom, irmãos? Peço que os irmãos compartilhem, participem, para que a gente cresça cada vez mais, amém? Então, o Novo Testamento ele se baseia na obra salvífica de Jesus. Tudo que a Bíblia fala em toda a história da Bíblia, mas principalmente no Novo Testamento, remete à vida, ao ministério de Jesus, à obra redentora de Cristo na cruz. E nós iremos falar um pouquinho sobre isso, amém? Antes de entrarmos propriamente dito aqui no estudo do Novo Testamento, entre o Antigo Testamento e o Velho Testamento existe um período de silêncio, que nós chamamos de período intertestamentário. O que é esse período? É o período de 400 anos, onde o Senhor não se manifestou aos profetas, Ele não se manifestou a ninguém, nada foi escrito com a intenção de direcionar alguma palavra ao povo de Deus. Então começa no final do último escrito do livro de Malaquias e vai até quando Deus revela o anúncio do nascimento de João Batista, daquele que viria anunciar Jesus Cristo. E esse período intertestamentário ele tem algumas divisões que é importante nós estudarmos para entendermos o contexto histórico, geográfico, político, social e religioso de Jerusalém, de Israel, quando Jesus nasce e quando o ministério de Jesus inicia. Então, a primeira era, a era persa, que foi do ano 536 a 336 a.C., e nessa era, o que fica de
aprendizado que o povo judeu ele começou a reunir em locais. Ele começou a estabelecer alguns locais para culto. E é a primeira vez que é mencionado a sinagoga, ou seja, o local onde se reuniam. Começou ali algumas liturgias que foi seguindo a história até a era que Jesus nasceu. Na era grega, nós vemos a difusão do idioma grego, né, por Alexandre o Grande, que foi um imperador, um grande conquistador, e ele fez questão de que o idioma grego ele fosse difundido à maioria das nações, principalmente as nações que o Império Grego conquistava. Por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, melhor dizendo, ele foi escrito na língua grega. Amém? Temos a era egípcia, que foi de 323 a 198 a.C. Temos ali a divisão de 4 reinos. Temos a era siríaca, a era macabeia. Nessa era macabeia, houve a independência de Israel, do povo judeu, em 148 a.C., onde os judeus se levantaram contra o império que estava dominando, e eles foram livres por algum período, e eles começaram a reinar eles mesmos sobre o povo deles. E temos a era romana, que foi de 643 até o ano 4 antes de Cristo, onde nós vemos a figura de Herodes, e o povo judeu era dominado pelo Império Romano. Amém? Então foi na era romana que Jesus, então, ele nasce e começa o seu ministério. Amém? Então, só para contextualizar e entendermos que o tempo de silêncio foi de 400 anos, né? Ou seja, desde a escrita do último livro, que foi Malaquias, até o início da obra de Jesus através de João Batista. Iremos falar um pouco sobre o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é um novo pacto, uma nova aliança. Ele foi escrito em grego entre o ano 48 e o ano 96 depois de Cristo. Então, Jesus, ele não apenas mudou a minha história, Jesus não apenas mudou a sua história, Jesus mudou a história da humanidade, porque existe, antes de Cristo existe o mundo antes de Cristo, e existe o mundo hoje depois de Cristo. Então nós iremos falar um pouquinho aqui dos anos, né, que foram depois de Cristo. Então o Evangelho foi escrito em grego, são 27 livros, que começa em Mateus e termina em Apocalipse. Foram escritos no 1º século, mas somente no 4º século que o cânon, ou seja, toda a Bíblia, todo o Novo Testamento foi constituído e foi declarado o livro inspirado e revelado pelo Senhor. Amém? Outra curiosidade, o Novo Testamento ele não está escrito em ordem cronológica, ou seja, pelo tempo, mas ele está em uma ordem lógica, né, derivada das tradições cristãs, para que fosse bem entendido, bem perceptível. Iniciando no ministério de Jesus, onde Jesus é apresentado desde o seu nascimento, né, desde o início do seu ministério, quando Jesus tinha 30 anos de idade, até a sua morte e ressurreição. E a igreja continua através do livro de Atos e vai até o livro de Apocalipse. Amém? Então, os 3 primeiros evangelhos são Mateus, Marcos e Lucas, que são também conhecidos como evangelhos sinóticos, porque eles são similares. Tudo aquilo que você lê em Mateus, Marcos e Lucas, ele tem certa semelhança na história. E diferente do que acontece com o evangelho de João, né? O evangelho de João, ele é direcionado para os gentios, então ele tem uma linguagem um pouco diferente, mas a história é a mesma. A história de Cristo, o ministério de Jesus, os fatos que ocorreram durante o ministério de Jesus, os milagres, os prodígios que Jesus fez, a mensagem que Jesus transmite aos discípulos, transmite à multidão, transmite a todas as pessoas que com ele se encontraram.
Então, cada evangelista enfocou o ministério e os acontecimentos de Jesus por um ângulo. Então a gente observa, Mateus, ele foca muito para os judeus, e ele apresenta Jesus como o rei dos judeus. Era o anseio dos judeus levantarem um rei, terem alguém da sua própria linhagem, do seu próprio povo para os governar. Então Mateus, ele traz Jesus como o rei dos judeus, mas não o rei de governo, o rei de governo humano, de governo estabelecido por pessoas, mas ele apresenta Jesus como um rei eterno, como o rei dos reis, como aquele que iria resolver não apenas o problema de Israel, do povo judeu, mas resolver o problema da humanidade. Amém? Marcos, por sua vez, ele retrata Jesus como um servo que responde à vontade do Pai. Então, Jesus, em diversas vezes, ele fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, Jesus, ele se apresenta como o servo, como aquele que veio com um propósito, com uma missão de resgatar o homem da maldição do pecado e dar-lhe uma vida nova. Lucas, que era um médico, ele fala da humanidade perfeita de Jesus, ele apresenta Jesus como o Filho do Homem, como o Lucas também é uma curiosidade, ele apresenta Jesus nas suas fragilidades, né? Ou seja, Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Lucas é o livro de Lucas é o único evangelho que retrata o momento que Jesus estava no Getsêmani, antes de ser crucificado, e aquela oração, ele estava ali orando ao Pai, os discípulos dormiram, havia uma batalha espiritual muito grande naquele ambiente, uma pressão psicológica muito grande, e a Bíblia fala em Lucas que Jesus, melhor dizendo, ele começa a suar sangue, as suas glândulas sudoríparas, em vez de expelir suor, expele sangue. Tamanha era a pressão espiritual, a batalha espiritual que havia naquele ambiente. Então Lucas, ele traz esses detalhes mais técnicos, esses detalhes mais científicos sobre o ministério de Jesus, sobre a morte de Jesus e a ressurreição. João apresenta Jesus como o Filho de Deus encarnado, ou seja, o Filho de Deus. Lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, o Verbo que se manifestou, que se encarnou como ser humano, a palavra do Senhor que diz que ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Então, João, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, o Verbo que se encarnou, o Filho de Deus que veio para salvar aquele que estava perdido. Vamos falar um pouco sobre o nascimento e a juventude de Jesus. Então, cada evangelista começa falando do nascimento de Jesus num lugar diferente. Uns começam falando desde a anunciação, o encontro de Maria com Isabel, o anjo encontrando com Maria e trazendo para ela a revelação de que seria mãe, né, do Filho de Deus. Outros evangelistas começam falando já ali na manjedoura. Então, cada evangelista começa a história num lugar diferente. Então, Marcos mergulha no ministério público de Jesus, anunciado como foi por João Batista. Então, ele enfoca o ministério de João Batista, aquele que foi o precursor, aquele que veio para anunciar a Cristo, aquele que veio pregando uma mensagem de arrependimento, uma mensagem dura, uma mensagem forte, mas uma mensagem que levou milhares e milhares de pessoas ao deserto para encontrar-se com Deus. O povo que estava afastado
Então eles começam a busca pelo Senhor. João, por sua vez, apresenta Jesus como verbo, como eu falei no início. Lucas, ele conta o nascimento de Jesus pelos olhos de Maria e Mateus, pelos olhos de Maria, e Mateus conta sobre a ótica dos olhos de José. Então, a gente vê um pouquinho essa ótica, como foi o nascimento de Jesus, através de cada evangelho, através de uma ótica diferente, mas a mesma história, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então, no nascimento, logo após o nascimento de Jesus, misericórdia, José, ele é avisado pelo Senhor que Herodes iria matar as crianças, pequenas, crianças recém-nascidas. Eles fogem para o Egito e José e Maria passam um período ali no Egito com Jesus. Então, Jesus passou um período da sua infância no Egito. Depois eles retornam, ele cresce em Nazaré, na Galileia, e nós observamos que a Bíblia fala poucos relatos sobre a infância de Jesus. Ela dá enfoque em uma passagem que foi quando Jesus estava no meio da sinagoga, conversando com os doutores da lei, ouvindo os doutores e interrogando os doutores. Ele estava ali sendo usado com poder, com autoridade, com graça, com conhecimento. E os pais até ficaram assim surpresos, e todos aqueles que estavam ali também ficaram surpresos. Então, esse é o nascimento, a história do nascimento e da infância de Jesus. Logo após, existe um período que nós chamamos do ano da obscuridade. É um ano que Jesus ele começou a trabalhar, mas ele não se apresentou de maneira clara, de maneira completa para todas as pessoas, para as multidões, que é chamado o ano da obscuridade. Então começa com o batismo de Jesus ali no deserto. Então Jesus, com 30 anos, ele vai até o Rio Jordão, aonde João Batista estava batizando as pessoas para o arrependimento, batizando as pessoas que queriam retornar à aliança com o Senhor. E João, ele convoca o povo ao arrependimento, preparando as pessoas para a vinda do Messias. De início, João, ele se opôs a batizar Jesus, ele falou que não era digno, nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus, mas Jesus então vai a ele e fala que era necessário que ele o batizasse para que se cumprisse o propósito, pelo qual ele havia sido enviado. Então, João batiza Jesus no Rio Jordão. Ontem a gente estava, não sei se os irmãos acompanharam, maratonaram. Eu estou maratonando com os irmãos da caravana, Os irmãos batizaram lá no Rio Jordão, naquele lugar, onde Jesus foi batizado por João Batista. Então, através do batismo, Jesus ele traz um ensinamento, ele traz uma lição e ele começa ali o seu ministério, mas de uma maneira mais tímida, vamos assim dizer, de uma maneira que não se fosse revelado a todas as pessoas ainda. Logo após ele foi para o deserto para ser tentado, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, ele foi tentado pelo diabo, mas ele resistiu com a palavra. Algo que eu gostaria de enfatizar aqui nessa manhã. Todas as vezes que nós formos tentados pelo diabo, tentados pelo mundo, tentados pela nossa carne, que nós possamos agir como Jesus, em dizer, está escrito. Jesus, quando ele foi tentado, ele falou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele usou a Bíblia, a Torá. Nas 3 vezes que o diabo tentou Jesus, ele usou a palavra do Senhor. Que eu e você possamos guardar a palavra de Deus, para que quando o dia mau vier, quando a tentação vier, nós possamos dizer, diabo, carne, mundo, está escrito. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor já me comprou, o Senhor já me resgatou. Amém? E Jesus, então, ele começa o seu ministério, propriamente dito, ali na Galileia, que foi fruto, inclusive, do estudo GC da última semana, que foi onde Jesus, ele realiza, da última semana não, a semana anterior, que a semana passada agora foi tema livre.
Jesus ele realiza o primeiro milagre, que foi a transformação de água em vinho em um casamento. Então ali Jesus se torna público, ele revela o seu ministério e ele começa o ano da popularidade. Então, Jesus ele começa a sua caminhada, ele já tinha chamado algumas pessoas para segui-lo, né? Já tinha chamado Pedro, já João, Tiago, para segui-lo. E eles então começam a andar de cidade em cidade, levando uma mensagem de esperança, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de vida eterna. E Jesus também, algum fato interessante, foi que ele estava na sinagoga, no meio dos doutores da lei, e ele lê o livro de Isaías, capítulo 61, e ele diz que naquele dia, aquela palavra que foi profetizada por Isaías há 600 anos atrás, havia se cumprido. Né? Vamos ler? Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao versículo 21, ou também Isaías 61, que é a mesma palavra, amém? Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então ele publicamente diz qual era a intenção do seu ministério. O ministério de Jesus ele veio para evangelizar os pobres, ou seja, sem nenhuma para todas as classes sociais. Jesus veio para anunciar a mensagem de salvação. Ele veio para curar os quebrantados de coração. Ele veio para pregar liberdade aos cativos. E ele veio para restaurar a vista aos cegos. Não apenas a visão natural, mas principalmente a visão espiritual. Então, Jesus ele está aqui hoje para restaurar, para curar, não apenas a visão física, a visão natural, mas principalmente a visão espiritual. Ele veio para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para pregoar um novo tempo, uma nova história, um novo momento. Amém? Então, depois que ele falou isso ali na sinagoga, ele foi expulso da cidade, então já começou ali um período de agitação na classe religiosa, né, os fariseus, os saduqueus. Ao mesmo tempo, o Império Romano já ficou alerta, porque apareceu ali um profeta, mesmo sendo natural naquele tempo a aparição de vários profetas, vários messias, entre aspas, mas Jesus ele veio de uma maneira diferente. Jesus veio com uma mensagem totalmente contrária, muitas vezes, àqueles que eram manifestos. Então, ele vem centrando, né, a sua mensagem, as suas palavras, né, quer seja para os discípulos, quer seja para a multidão que o acompanhava, que estava com ele nos montes, que estava com Jesus próximo aos lagos, né, aos mares. Ele vem trazendo a mensagem do Evangelho de Deus. Ele veio anunciando que existia um reino que não é deste mundo, um reino que não se acaba, mas que um reino que permanece, um reino eterno. Então ele vem trazendo essa mensagem. Esse reino dividido, né, consistia no reinado pessoal de Deus na vida dos seres humanos, e ele tinha vindo para inaugurar esse reino. Então ele veio assim: olha, eu vim para anunciar um reino de Deus na sua vida. E é isso que nós hoje, como igreja, estamos fazendo. Nós estamos aqui nessa escola bíblica para aprender cada vez mais a palavra do Senhor, para anunciarmos um reino do Senhor na vida das pessoas, na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos familiares, dizendo que Jesus, Ele continua em nossas vidas.
Jesus, Ele é Senhor, Ele é Rei de nossas vidas. Amém? Então as pessoas ficaram perplexas, né, diante da autoridade de Jesus. Eles ficaram maravilhados com a forma que Jesus falava, com a autoridade que Jesus falava, porque Jesus, ele falava com poder, ele falava com ousadia, ele falava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele era Deus. Então, ele não falava de apenas palavras, ele não falava apenas filosofia, apenas algum conhecimento humano, mas ele trazia uma palavra de vida. Que nós possamos seguir como Jesus, falando não de nós mesmos, não do nosso conhecimento, não do nosso intelecto, mas que nós sejamos ousados em falar a palavra cheia do Espírito Santo. Ele falava através de parábolas, né? Então Jesus, ele falava através de palavras, ilustrações que traziam uma mensagem para aplicação na vida das pessoas, naquele momento que as pessoas estavam vivendo, na linguagem simples do povo, mas que todas as pessoas entendiam. Inclusive foi estudado aqui na escola bíblica também as parábolas de Jesus, onde foi falado qual era a intenção daquela parábola, qual era a mensagem, para quem ela era destinada. E Jesus, ele realizou inúmeros milagres, né? Jesus curou cego, Jesus fez paralítico andar, Jesus expulsou demônio daquele que estava oprimido, Jesus ressuscitou mortos, Jesus multiplicou, né, os pães e os peixes. Então Jesus, ele fez inúmeros milagres, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória. Então esse foi o ano da popularidade de Jesus, né? Então na tripartite da pregação, ensino e cura, ele também discipulou os 12. Então Jesus, ele fez, em 3 anos de ministério, ele fez muita coisa, mas tudo com propósito, tudo com direcionamento. Enquanto ele curava, ele mostrava uma lição para os discípulos. Enquanto ele expulsava o demônio de um oprimido, ele trazia outro ensinamento. Então ele pregou, ele ensinou, ele curou, mas principalmente ele discipulou. Ele formou pessoas para que essas pessoas dessem prosseguimento ao seu ministério. Vamos falar um pouco do ano da adversidade. Então, logo após Jesus ficar popular, Jesus ficar conhecido, a fama de Jesus se espalhou por todas as cidades. E isso começou a incomodar os religiosos, né, e Roma. Roma também ficou incomodada. Então, Jesus, ele fazendo tudo isso, ele começou a provocar. Então, qualquer que viesse a ele e cresce, nunca mais teria fome ou sede, e o pão que Jesus daria para a vida do mundo era a sua carne. Então, essa era a mensagem de Cristo, era essa mensagem que ele trazia de crença, ou seja, Jesus estava ali para suprir a fome das pessoas, a fome física, né? Nós vemos ali, em vários momentos, Jesus dando pão à multidão, dando mantimento, dando provisão. Mas ele fala assim, o pão que eu quero dar é aquele que vocês, quando comerem, não terão mais fome. A água que eu quero dar a vocês é a água viva, aquela que vai jorrar do seu interior e nunca mais vocês terão sede. Então, ele começou ali de uma maneira mais forte, ele foi para o monte também, ele se transfigurou diante dos discípulos, né, onde a glória dele foi manifesta ali no Monte Hermon, mostrando ali a glória vindoura de Jesus, onde Pedro, né, ele fala uma frase bastante conhecida, que ele fala: Jesus está tão bom aqui, por que a gente não faz uma tenda, né, para Elias, para Moisés e para nós aqui, vamos permanecer. Os discípulos experimentaram de algo tão forte, que era a glória de Deus, que eles nem queriam sair do monte, eles queriam permanecer ali. Quando a glória de Deus, quando a presença de Deus inunda nossas vidas, nós nem queremos sair da presença, né? Quando nós estamos no culto, quando nós estamos em uma celebração, onde nós somos impactados pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, não dá fome, não dá vontade nem de ir embora. Quando você assusta, você olha no relógio, poxa,
Nós passamos aqui 2 horas cantando um louvor, nós passamos aqui 2 horas orando em mistério, né, falando com o Senhor. Então os discípulos também experimentaram isso. E tudo isso foi para prepará-los para o ano, né, para o momento da adversidade, da perseguição. Jesus, então, ele entra ali em Jerusalém, em um jumentinho, né, para cumprir também a profecia de Zacarias 9, que está escrito lá em Mateus 21:5, que diz assim: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Algo interessante que nós observamos, irmãos, que tudo aquilo que foi profetizado lá no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento. Depois não vai dar tempo de falar aqui na aula, mas vou postar ali no grupo uma tabela, né, uma planilha, onde tem as profecias que foram profetizadas no Antigo Testamento e elas se cumprindo no Novo. E tem algumas profecias que ainda vão se cumprir em nossas vidas, na nossa caminhada. Amém? Falar um pouquinho da morte, né, e ressurreição de Jesus. Então, Jesus, logo após entrar em Jerusalém, ele vai para um local, né, que foi cedido, onde ele faz a última ceia, né, ele celebra a ceia com os discípulos, ele traz uma mensagem que tem um simbolismo para nós hoje como cristãos, um simbolismo de aliança, um simbolismo de compromisso, aonde ele pega o pão e diz que o corpo dele, aquele pão, simbolizava o corpo dele que seria rasgado, que seria entregue na cruz do Calvário para a salvação do homem. Ele pega o cálice, né, de vinho e fala, esse cálice é o cálice da nova aliança. Então ele estabelece uma aliança com o homem, a nova e a última aliança que Deus estabelece com o ser humano. Deus fez aliança desde Adão, Abraão, Moisés, fez aliança com Davi e outras pessoas na Bíblia. Mas através de Jesus ele estabelece a nova aliança, a aliança de sangue. E logo após eles vão para o monte orar, e Jesus é preso, né? Judas traz Jesus, Jesus é levado para ser julgado pelo sumo sacerdote, então ele participou de 6 julgamentos, e Jesus então foi condenado. A multidão escolheu Barrabás, né? Libertar Barrabás e crucificar Jesus. Então Jesus foi levado para o Gólgota, né, também chamado lugar da caveira. Jesus carregou uma cruz pesada, uma cruz que pesava aproximadamente 52 quilos. Foi chicoteado, sofreu um castigo físico e Jesus foi crucificado. Então a crucificação era uma forma horrível da pessoa ser morta e uma forma humilhante. Mas lá na cruz, Jesus, ele declara sentenças, né? Jesus declara perdão para os seus algozes. Jesus entrega a sua mãe Maria aos cuidados de João. E Jesus salva o ladrão arrependido. Então, mesmo lá na cruz, Jesus libera 3 sentenças. Uma sentença de salvação, uma sentença de perdão e uma sentença de cuidado, de amor. Ele entrega-se ao Pai, lá em Lucas 23:46, ele entrega o seu espírito. Jesus, a morte não venceu Jesus, mas Jesus, ele se entregou. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo, o Mel Gibson, ele fez questão de algumas cenas retratar muito bem a morte e a ressurreição de Jesus, né, a crucificação de Jesus. Em dado momento, Jesus ele abraça a cruz. A cruz foi uma escolha de Jesus. Não foi porque os religiosos mataram Jesus, foi para que nós tivéssemos vidas, para que nós tivéssemos perdão eterno. Então ele abraça, ele escolhe. E Jesus entrega o seu espírito, né? Ele fala assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E logo após ele ter falado isso, ele expirou.
Jesus então passa 36 horas morto, mas ele foi lá no inferno, tomou a chave do diabo. Então ele estava morto, o corpo físico, mas Jesus ele estava batalhando, ele estava vencendo por nós. E no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo. Daqui a pouco os irmãos que estão lá em Jerusalém vão lá em Jerusalém no túmulo. Qualquer um de nós, se nós formos lá na Índia, nós vamos encontrar um local que é o túmulo de Buda. E vai lá, está escrito assim, aqui jaz Buda, e lá vai ter algum resto mortal de Buda. Se formos lá em Meca, vai ter um local, inclusive, que é um local de muita peregrinação dos islamistas. Lá tem um local onde está o corpo de Maomé, que é o líder do islamismo. Mas se nós formos em Jerusalém, lá vai ter um túmulo. Só que lá está escrito diferente. Lá está escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então Jesus está vivo, ele está na destra do Pai, amém? Então logo após a ressurreição de Jesus, ele passou 40 dias, ele começou a aparecer para algumas pessoas, apareceu para Maria e outras mulheres, apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. Ele estava em um cenáculo, num local, onde ele apareceu para os discípulos, para a igreja que estava ali assustada, os irmãos, os discípulos, seguidores, né? Tem aquele momento que que Tomé não acreditava, eu não acredito. Jesus então aparece e fala, olha, toca aqui nas minhas feridas, os furos das minhas mãos, olha aqui na minha costela, o furo da lança. Então, Jesus, então, ele ficou 40 dias logo após ressuscitar, juntamente com os discípulos. E no Monte das Oliveiras, ele prometeu aos discípulos o poder de serem suas testemunhas, os abençoou e foi levado aos céus. Amém? Então, Jesus, ele faz uma promessa, essa promessa que eles receberiam poder, capacitação, para serem testemunhas do evangelho que ele ensinou, do evangelho que ele pregou. E é para isso que ele deixou o Espírito Santo, para eu e você sermos testemunhas do Senhor, tanto aqui em Brasília, no Brasil e nas nações onde o Senhor nos enviar. Já finalizando essa aula, irmãos. Então, logo após a ressurreição e ascensão de Jesus, a igreja, ela inicia, né? A igreja que nós conhecemos como a igreja primitiva. Ela começa os seus trabalhos. A pedra fundamental foi lançada. Então, eles reuniram em Jerusalém, buscaram esse poder, né, que Jesus falou que deixaria, esse Espírito Santo que eles deixaria, aquilo que o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, profetizou. E eles estavam reunidos, e após 10 dias, quando eles oravam, eles foram cheios do Espírito Santo. Nós vamos ver isso em Atos 2, onde eles falavam línguas de outras nações, né? O Espírito Santo entrou como um vento impetuoso e todos foram cheios de poder. Poder não apenas para dizer que estavam cheios de poder, mas para serem testemunhas, para suportarem as perseguições, as provações que eles iriam passar por causa do nome de Jesus. Então, o dia, né, de Pentecostes foi um evento missionário, línguas estrangeiras, os discípulos começaram a falar línguas estranhas, línguas de outras nações que ninguém sabia falar. E algo muito interessante que ainda hoje Deus continua dando dons espirituais, dons de línguas, não apenas para edificação de quem fala, né, principalmente, não para edificar, mas edificação do corpo de Cristo. Eu já tive uma experiência de um colega estar na igreja, chamou um amigo para ir no culto, e Deus começou a falar com ele em inglês, e o colega dele do lado era especialista em inglês, e Deus começou a falar através de um leigo, através do inglês. Quando terminou o culto, aquele colega que não era crente falou assim, poxa, quando você fez esse cursinho de inglês, você fala inglês há quanto tempo? Aí ele quase falou assim, o que é inglês, né? Eu não sei falar, só sei falar yes. E ele falou, não, mas você falou tão perfeitamente o inglês e você falou tudo aquilo que eu precisava ouvir. Então, foi assim que aconteceu em Pentecostes e ainda é assim hoje que o Senhor nos usa
usa pessoas para falar em línguas para alcançar outras pessoas. Milagres aconteceram por intermédio dos apóstolos e, consequentemente, começou a perseguição da igreja, né? Começou as pessoas serem mortas por causa do evangelho, serem presas por causa do evangelho. Houve o martírio, né, de Estevão. Estevão, ele foi o primeiro diácono da igreja. E um fato interessante é que quando Estevão estava sendo apedrejado, existia um jovem chamado Saulo, que estava sentado ali concordando com aquele ato. Esse Saulo, mais para frente, né, ele é conhecido como Paulo, e ele é um dos que escreveu mais cartas, né, para a igreja. Então, Filipe evangeliza e batiza o etíope. Jesus aparece, né, para Saulo no caminho de Damasco. E Paulo, né, Saulo que mudou para Paulo, teve a sua transformação. Ele começa a sua caminhada, faz algumas viagens missionárias, e algumas dessas ele foi com Barnabé. Eles evangelizaram e discipularam os irmãos em Antioquia, que é a primeira igreja gentia estabelecida, e pela primeira vez, esse grupo de pessoas são chamados de cristãos. Vamos falar um pouquinho das epístolas, só um resumo rápido. Então, as epístolas são três, né? Então, temos as epístolas eclesiásticas, que são dirigidas a algumas igrejas específicas. Nós temos o livro de Romanos, né? O 1º e 2º Coríntios, Hebreus, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1º e 2º Tessalonicenses. Então, o apóstolo Paulo, ele direciona algumas cartas de recomendação de ensino especificamente para essas igrejas. Temos as epístolas que são conhecidas como pastorais, que foram aquelas que foram escritas para algumas pessoas, para o bom desenvolvimento do ministério, para o chamado ministerial, para o crescimento como líder, como pastor, como obreiro da obra, né? Que foi 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. E temos as epístolas universais, que elas foram escritas para as igrejas de uma forma geral, de uma forma generalizada. Então, Tiago, 1º e 2º Pedro, e 1º, 2º e 3º João. Concluindo, irmãos, o livro de Atos e o livro de Apocalipse são complementares. Então, Atos descreve o início da missão e da perseguição da igreja, enquanto Apocalipse nos permite espiar os bastidores e vislumbrar a batalha espiritual invisível entre Cristo e Satanás. O livro de Apocalipse também foi fruto de estudo aqui na igreja, na escola bíblica, onde foi trazido à luz muito daquilo que está escrito ali no livro de Apocalipse, o que significa, né, o que traz de entendimento para nós como igreja. O propósito primordial do autismo em toda a história é o estabelecimento do reino messiânico prometido. Associada a esse objetivo está a oportunidade para nós cristãos perseverar na fé e na obediência ao Senhor. E que haja em nosso coração, que haja um desejo no nosso coração de desejar sempre dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que nós possamos ansiar pela volta do Senhor. O nosso reino não é deste mundo, o nosso reino é eterno. Alguns acontecimentos, não vou ler todos, mas que relata, né, do Novo Testamento alguns acontecimentos importantes. Então, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus foi no ano 30, a conversão de Saulo no ano 33, Paulo foi prisioneiro no ano 57. Em 64, né, houve um incêndio em Roma, onde Nero ele colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, e com isso ele começou uma matança, uma crucificação, uma perseguição muito grande na vida dos cristãos. Paulo ele foi decapitado em 65. Em 70 houve a destruição de Jerusalém por Tito, né? Ou seja, aquela muralha que hoje é conhecida como Muro das Lamentações é resultado dessa destruição que houve no ano 60. E no ano 100, o apóstolo João morre de velhice lá na ilha de Patmos. Amém? Então, essa é o ensinamento da escola bíblica. Não sei se foi feita alguma pergunta, mas o nosso tempo ele é bem corrido. Espero que os irmãos tenham entendido. E eu consigo que os irmãos leiam, né? Quem adquiriu o livro, quem não adquiriu,
puder adquirir o livro, é muito importante. Eu fiz um resumo, um relato bem rápido, aqui da panorâmica do Novo Testamento. E na próxima aula, deixo como dever de casa para os irmãos, ler o capítulo 7 do livro, né, que vai falar sobre a mensagem da Bíblia. Qual é o poder da mensagem? Amém? Irmãos, o Gabriel me lembrou aqui sobre a questão do calendário, né? Então, o calendário que nós seguimos é o calendário gregoriano. E essa contagem, né, de antes de Cristo, depois de Cristo, ela começou no ano 516, se não me engano. Então, o Papa Gregório, né, que ele estabeleceu essa criação desse calendário. E há uma confusão ali o ano 1, vamos assim dizer, ele não começa propriamente dito no nascimento de Jesus. Por isso que tem essa diferença. Jesus morreu com 33 anos de idade, mas fala que ele morreu no ano 30 depois de Cristo. Então essa contagem, ela ficou um pouco antes. O nascimento de Jesus, pela a soma aqui dos historiadores, foi no ano 5, né? Ou seja, há uma diferença desses anos. Amém? Mas depois eu vou colocar lá no Instagram, no WhatsApp da Lagoinha, daqui da EBD, um relato explicando como que funcionou, como que foi esse cálculo, né, para chegar a essa soma, que ano era o ano que Jesus nasceu, que ano chegou, todos esses acontecimentos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esta manhã, por essa aula. Espero que o Senhor tenha falado ao coração dos irmãos. Daqui a pouco teremos nosso culto. E vamos continuar em aprender a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor.